Estamos diante de uma geração de homens fracos? Será? Ou será que é uma leve impressão nossa e está errado? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que isso não é obra do acaso. Foi algo que foi provocado. Historicamente, houve eventos que provocaram isso. A gente não vai entrar em detalhes, porque numa aula de história, né? Mas um dos conceitos que Karl Marx trouxe foi que ele olhou para o Estado e ele viu que o Estado era um opressor e o povo era o oprimido. E ele trouxe esse mesmo conceito para dentro da família. Aí ele falou, o pai é o opressor e os filhos são os oprimidos. A esposa, ela é oprimida. Então a gente tem que tirar esse cara daí, porque ele está oprimindo, está fazendo essa galera toda sofrer. Ao mesmo tempo, ocorreu outro evento, um monte de guerras, homens tinham que sair das casas deles e uma transição da economia agrária para a economia industrial. Nesse momento, se instalou o caos. Por quê? Na economia agrária, nesse momento, nesses anos onde se vivia maiormente na área das fazendas, o que acontecia? O pai chamava o filho. Desde cedo, eles tinham muita proximidade. Então o filho, ele pegava o pai, acompanhava ele quando tinha que plantar, colher, solucionar algum problema. Deu algum BO, o filho vai lá junto. Então ele tinha um modelo de como as coisas se solucionam, como que as coisas se fazem. Quando ele via o pai diante de alguma adversidade, ele via como ele agia. Então ele tinha um registro de como ele ia fazer futuramente. Mas esse momento onde foi o ciclone perfeito de eventos para que o pai fosse tirado de cena. O que aconteceu? Houve guerra, os homens tinham que ir para a guerra. As mulheres que tanto lutavam, não eram as mulheres, né? Eram pessoas que trouxeram essa ideologia, onde instalaram esse desejo na mulher de não era nem ser equivalente, era basicamente ser oponente. Então elas foram para as fábricas, elas ocuparam esse lugar na economia industrial e os filhos ficaram à deriva. Eles não tinham nenhum tipo de referência. Então esses filhos cresceram, na hora de ser homem, na hora de ser pai, na hora de solucionar um problema, não tinha uma referência, não tinha um modelo para seguir. Então, ao mesmo tempo, veja, a mulher foi para o campo de trabalho, foi trabalhar duro, foi trabalhar como um homem. Então, caos perfeito. O que houve? Mulheres que se fortaleceram, meninos que ficaram moleques. Porque tem outro detalhe que não sei se você enxerga, mas olha como a vida é injusta. Tem uma coisa que se chama o rito de iniciação, né? Isso também se perdeu. Então, basicamente a gente foi tirando tudo que ia ajudando o menino a entender que não é mais menino, que ele agora é um homem. Por exemplo, a mulher chega aos 13, 14 anos, ela tem a menstruação. Ela entende, a sociedade entende que ela não é mais uma criança. Agora ela é uma menina, é uma adolescente. Enfim, houve um distanciamento, houve um antes e um depois. A mesma coisa com a festa de 15 anos das mulheres. Ela não é mais uma menina, agora ela é uma mulher, é uma moça. E os meninos? E os homens? E os adolescentes? Tem 30, 40 anos e continua sendo adolescente. Porque não houve um momento onde ele falou, tá, você não é mais um moleque. Agora você tem responsabilidades, agora a vida mudou. Ele continua com a mesma vida. Então pensa em tudo isso, ao mesmo tempo. Pronto. Criou homens fracos, meninos, moleques e mulheres fortes. E esse papel se manteve até hoje. E aí eu quero trazer alguns conceitos para a gente pensar juntos, para a gente redefinir. Eu quero editar o que você pensa sobre esses conceitos, beleza? O primeiro, eu vou trazer um exemplo, é o melhor exemplo que eu poderia trazer, o homem exemplar, Jesus. Independente se você é religioso ou não, todo mundo tem que concordar que foi um homem diferenciado, foi uma pessoa única. E esse homem chega um dia e fala assim, sejam mansos assim como eu sou. E isso aí revela muita coisa. Por quê? Quando ele fala,
sede mansos, ali ele está mostrando para a gente que, na verdade, Jesus era um homem perigoso. Como assim, Andrés? Perigoso? Sim, perigoso. Não estou falando agressivo, que a gente às vezes não entende as coisas. Mas só uma pessoa que é perigosa, só uma pessoa que tem capacidade de fazer dano, é uma pessoa que consegue ser mansa. Porque se você não consegue fazer dano, você não é uma pessoa mansa, você é uma pessoa fraca. Então, um homem perigoso, um homem manso, eles na verdade são a mesma pessoa. Sabe quando você vê um cartaz, um sinalzinho ali no portão, você está passando pela rua e fala, cuidado, cachorro perigoso. O que está dizendo ali? O cachorro não vai te atacar, não vai sair te morder. Mas se você entrar, se você ultrapassar o limite, esse cachorro tem a capacidade de te fazer muito dano. Então o ladrão, aquele que pensa em ultrapassar os limites, não vai ousar fazer isso. E é por isso que você tem que ser um homem perigoso. Porque você tem que ter a capacidade de fazer dano. Você tem que ter a capacidade de neutralizar outra pessoa, se for preciso. Não ser uma pessoa desequilibrada que vai sair batendo em todo mundo. Mas se um dia a sua esposa precisar do seu cuidado, ela vai estar em paz, porque vai ter esse cuidado. Se um dia seus filhos se enfrentarem a algum tipo de perigo, de boa, porque o homem que está ali do lado deles também é uma pessoa perigosa, então eles vão conseguir ter paz. Outro conceito, caráter forte. Tem uma história de Yokoi Kenji, é um colombiano que é professor, e ele traz essa história, eu achei muito interessante. Assim como você, que está me ouvindo, provavelmente é latino, você já foi testemunha dessa frase que a gente fala muito, que é uma pessoa, cuidado, essa pessoa aí tem caráter forte. O que é uma pessoa que tem caráter forte? Yokoi Kenji relata que ele um dia chega no Japão, onde era a casa do pai, né? Mãe colombiana, pai japonês. Chega no Japão, ele está lá, no primeiro dia de aula, e os outros alunos chegam lá e falam, cuidado, hein? Esse professor aí tem caráter forte. Meu Deus, com uma pelúcia. Aí ele fala, cuidado, hein? Esse professor tem caráter forte. Aí o Koi fica meio com medo, né? Porque, de acordo com o conceito que ele tem de caráter forte, é uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa que, no primeiro conflito que ele tiver, no primeiro momento aí de desobediência, ele vai explodir. Aí ele vê que o professor, diante de diferentes momentos da aula, onde os alunos estavam sendo alunos, né? Ele vai e ele fica tranquilo. Ele, com muita amabilidade, fala, galera, ponto, não é mais para brincar, agora vamos fazer esse trabalho. Com muita tranquilidade. Aí o Koi sai, depois no recreio, ele fala com os alunos, com os outros amigos ali de sala, e ele fala assim, ei, você falou que o cara tinha caráter forte, como assim? Um cara muito de boa, muito tranquilo? Aí eles falam, exato, ele tem caráter forte. Caráter forte é alguém que controla suas emoções, não alguém que tem descontrole total. E é isso que você tem que entender. Quando a gente fala e ouve de homens fortes, normalmente a gente foge deles porque a gente pensa isso. Que um homem forte, um homem de caráter forte vai ser alguém de pouca paciência. Que no primeiro desentendimento ele já vai explodir, já vai ir para cima de você. Isso não é uma pessoa de caráter forte. Isso na verdade é uma pessoa de caráter fraco. Pois ele não consegue dominar nem as suas próprias emoções. Então, alguém de caráter forte é alguém que domina as suas emoções. Terceiro conceito, coragem. O que é coragem, Andrés, para um homem? Para uma pessoa em si. Coragem, você tem que entender que é uma virtude. E toda virtude se encontra no equilíbrio. Todo desequilíbrio não é virtude. Por exemplo, uma pessoa que é medrosa, ela está num extremo. O outro extremo é uma pessoa que é extremamente ousada. Diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, ela vai para cima. É ousado. Nenhum desses dois é virtuoso. O medroso é negativo.
Aquele que é extremamente ousado, que não se mede, que vai diante de qualquer momento agir, também não é virtuoso. Aquele que é virtuoso é aquele que é corajoso. E aquele que é corajoso, ele tem coragem, tanto para agir quando necessário, quanto para não agir quando é necessário. Diante da situação, ele vai fazer uma avaliação, ele vai entender o que é melhor para ele fazer. Parar, se omitir, frear ou agir, ir para frente. Então você precisa ter coragem para agir ou para ficar parado ali nesse momento e nessa situação. E esses são alguns dos muitos conceitos. A gente tem uma infinidade de coisas que a gente acha que entende, mas a gente tem uma visão distorcida disso. Então, se você quer um acompanhamento pessoal, um acompanhamento particular, me chama, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você me chamar, a gente conversa um pouco sobre como eu posso te ajudar. Fora isso, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilha, manda para o seu amigo ou um familiar, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!